Abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, do verso 17 ao verso 23. Nosso tema nesta noite é quase salvo. Quase salvo. Nós vamos entender um pouquinho na leitura e na exposição deste texto. E diz assim, a partir do verso 17: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de amor e graça, fala conosco, Teu Espírito Santo nos conduza na palavra, na edificação, nos desafiando, nos fortalecendo, nos encorajando, que nós possamos sair daqui, ó Deus, abençoados pela palavra do Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amados, quando nós estudamos a doutrina da salvação, sabendo que a salvação é uma obra milagrosa, e uma obra feita fora de nós, realizada fora de nós, ou seja, sem nossos méritos, não parte da ação do homem. Tudo que nós recebemos porque alguém fez fora de nós. Por nós mesmos estaríamos condenados nos nossos delitos e pecados. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. O morto não tem poder de decisão e nem reação, a não ser que alguém lhe dê vida. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que Ele nos deu vida, Ele nos despertou ali. Mas há pessoas diante desse tema, e há pelo menos aí 4 posições que nós encontramos, né, que as pessoas se manifestam quanto a esta esperança de salvação, a esta esperança de vida eterna. Primeiro, há pessoas que não estão salvas e sabem que não estão. São aquelas pessoas que literalmente rejeitam o Evangelho. Têm a consciência disso e muitas vezes faz de sua vida uma verdadeira perseguição ao Evangelho ou trata o Evangelho com indiferença. São pessoas que não estão salvas, não serão salvas e sabem disso. Têm convicção. Eu já tive contato com algumas pessoas assim. O segundo grupo de pessoas são pessoas que estão salvas, mas ainda não sabem. Por que estão salvas, pastor? Porque a obra de Deus foi feita na eternidade. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. A resposta a esse chamado ainda não aconteceu. Esta pessoa ainda será evangelizada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Ela não sabe ainda, ela ainda não conhece o amor de Deus, mas em breve, esta pessoa que para Deus já é salva, Jesus já pagou o preço dela na cruz, essa pessoa um dia será acordada, despertada pela manifestação do poder de Deus. O terceiro grupo de pessoas são pessoas que estão salvas e sabem que estão salvas. São pessoas que têm uma convicção bíblica, doutrinária, que tiveram um encontro pessoal com Jesus, um chamado irresistível da graça de Deus,
se quedou aos pés de Jesus, e pela palavra, a palavra de Deus e o Espírito Santo testificando em seus corações, lhes garantem que eles são salvos e salvos pela graça. Mas há um quarto grupo de pessoas que me preocupa muito. São pessoas que não estão salvas, mas nutrem uma falsa esperança de salvação. Não estão salvas. Na verdade, estão se enganando, seguindo um caminho que não leva a Cristo e que não leva ao céu. Quase salvo, seria esta a palavra para estas pessoas. É a realidade de muitas, principalmente por entenderem erradamente a doutrina da salvação, por estar confiando as suas vidas na pessoa errada, na maneira errada. Muitos confiando em si mesmos, nos seus próprios méritos, achando que por serem bons, e dizendo assim, olha, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não falo aquilo outro, eu tenho direito. Não entenderam ainda a graça de Deus, estão contrariando as Escrituras. Bom, voltando para a história do jovem rico, é interessante que neste texto ele não é chamado de jovem, mas nos outros evangelhos sim, ele é mencionado em Mateus, em Marcos e Lucas, esse mesmo registro do jovem rico, com detalhes impressionantes a respeito de uma falsa expectativa ou esperança de salvação e a dificuldade de atitude diante da mensagem do evangelho. Então esta é a realidade, né, do jovem rico. Alguns detalhes importantes na vida desse jovem precisamos considerar. Primeiro detalhe é sua juventude. No texto de Mateus, capítulo 19 e 20, diz que ele era jovem e diz que ele tinha observado com regularidade a lei moral. Diz o texto, replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Bom, ele era jovem, ele era saudável, cheio de vida, de vigor, de força, estava na plenitude de sua vida. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é a sua vida financeira. Diz em Lucas 18, 23, mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Então era um homem com bons recursos, ele tinha uma boa condição financeira, ele tinha uma vida financeira confortável, possuía praticamente tudo que podia o mundo oferecer: casa, bens, conforto, luxo, banquetes, festas, joias, propriedades, diversão, dinheiro, sexo, rock and roll. Era um jovem que tinha uma vida financeira tranquila. É um detalhe. O terceiro detalhe era a sua influência. Diz em Lucas 18, 18, é o texto paralelo, certo homem de posição. Ele não era qualquer um, não apenas pelas finanças, mas ele era alguém de influência. Além de jovem e rico, ele era uma pessoa de posição na sociedade, de status, de boa reputação, tinha prestígio, era reconhecido no meio dos seus. Assim era esse homem. Um quarto detalhe, seu caráter. Em Marcos 10, 20 diz, então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O Senhor Jesus havia citado para ele alguns aspectos da lei moral, e ele está dizendo, desde a minha infância eu observo isso. Ele era alguém diferenciado em seu caráter, era íntegro, honesto, educado, sincero, possuía qualidades morais excelentes, ele não era beberrão, ele não vivia aprontando, não gastava seu dinheiro com meretrizes, seguia de maneira honrada e puros padrões elevados da juventude judaica, ele era um modelo. Ele tinha predicados bons, assim era a vida desse jovem. Um outro detalhe, era a sua infelicidade. Apesar de tudo isso, ele era um homem infeliz, inseguro. Faltava-lhe algo, ou melhor,
faltava ali tudo. Em Mateus 19, 20, ele disse a Jesus: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Faltava algo. Esse jovem tinha tudo que um jovem podia ter, mas não era feliz, não era realizado, seu coração continuava com um vazio. A Bíblia, o escritor de Eclesiastes, lá no capítulo 3, verso 11, diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, que fez desde o princípio até o fim. Deus colocou no coração do homem a eternidade. Somente um Deus eterno pode preencher. Porque há muito suicídio, muita gente tirando a vida, muita gente sem sentido. É porque está faltando a chave. Tem tudo, mas não tem o que dá sentido, significância, propósito. Sua riqueza, sua juventude, sua influência, seu caráter não foram capazes de preencher o vazio de sua alma. Ele ainda buscava algo para satisfazer a sua alma. Uma lição aprendemos aqui: ser apenas correto não basta, ser religioso não é o suficiente. Martim Lutero, grande reformador, a história narra que ele coloca no seu diário, inclusive, ele fez de tudo para ser salvo. Era um homem de um caráter ilibado, mas ele continuava sentindo um vazio na sua alma. Diz que ele se penitenciava diariamente, autoflagelos, mas continuava vazio, até o dia que ele leu que o justo viverá por sua fé. Ele entendeu a justificação pela fé. Deus abriu seus olhos, ali nasceu a reforma protestante. Faltava algo. Em sexto lugar, um outro detalhe, era a vida insaciável, a busca insaciável deste jovem. No texto de Marcos 10, versículo 17, o texto que nós lemos, diz que correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntando: bom mestre, o que é que eu preciso, o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? A maior sede de uma pessoa não pode ser a água da terra, mas a água da vida. Nós precisamos ter sede de Deus. Esse homem era sedento, ele tinha sede de vida eterna, tinha sede na alma. Ele não era alguém completo, lhe faltava algo, nada que ele tinha era capaz de saciá-lo. Ele continuava sempre vazio, precisava de salvação, precisava de sentido. Ele não queria se enganar mais. E ele vai até Jesus. Sétimo detalhe: com tudo isso, a sua direção estava certa. Ele foi na pessoa certa. Ele podia bater em qualquer porta, mas a Bíblia diz que ele foi a Jesus. Em Marcos 10, 17, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Ele foi a Jesus. A Jesus. Ele foi ao caminho certo, a pessoa certa. Ele foi a Jesus, buscou o único que podia salvar. Uau! Parece que vai dar certo. Ele está no caminho certo. A notícia de que Jesus estava por ali trouxe alvoroço, e esse homem ouviu falar. Jesus veio atrás. Este que veio para salvar o que havia perdido. O mesmo que encontrou Zaqueu no seu vazio e transformou sua vida. O mesmo que encontrou Nicodemos, está lá no capítulo 3, e mudou a vida de Nicodemos, nasceu de novo. Estava ali. Ele não perdeu tempo. Ele tinha a clara noção de que Jesus era a resposta para o seu vazio. Ele não buscou atalhos, ele foi direto a Jesus. João 14, 6 disse assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Ele estava no rumo certo. Oitavo detalhe: a sua sede tinha pressa. Diz Marcos 10, 17, assim, que ele correu. Ele não foi andando, diz que ele correu.
A decisão mais importante de uma vida não é onde vai morar, com quem vai casar, quantos filhos vai ter, qual é a profissão que vai seguir. A decisão mais importante é onde eu vou morar eternamente, é a minha vida espiritual, é a minha salvação. Essa é a decisão mais importante das nossas vidas. Tem muita gente deixando para depois, vão protelando a decisão mais importante de suas vidas, vivendo como viveram nos dias de Noé. A Bíblia diz que eles casavam, eles se davam em casamento, eles faziam os banquetes, até que o dilúvio veio e levou a todos. Foram consumidos, entraram no ritmo do mundo e foram deixando a decisão mais importante para depois. E o interessante é que a Bíblia diz que Noé pregou 100 anos. 100 anos. 100 anos pregando o dilúvio que Deus iria condenar. Cada martelada, cada prego que ele pregava naquela arca, cada detalhe que ele ia fazendo era uma mensagem de que Deus viria em juízo. Mas eles foram tocando a vida deles, como foi nos dias de Noé. Muitos estão vivendo assim, protelando a decisão mais importante. Uma das grandes tristezas é quando nós falamos do amor de Deus para as pessoas, mas elas estão tão ocupadas com as coisas desse mundo e vão deixando para depois. Mateus 6,33 diz: buscai, é o Senhor Jesus dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque as demais coisas não vão entrar no céu. E é por causa das demais coisas que a gente mata, morre e se perde. Ninguém se perdeu por causa de Jesus, se perdem por causa das demais coisas. As demais coisas. Deixar para amanhã pode ser tarde demais. Muitos irão para o inferno por ter levado a vida eterna de qualquer maneira. De qualquer maneira. Mas a Bíblia diz que nesse texto que esse moço corre, ele tem pressa, ele não aguenta mais esperar, ele recebe a notícia que Jesus está por ali e diz que ele corre. Nona atitude, nono detalhe, a sua atitude também foi correta. Diz em Marcos 10,17 que ele correu em direção a Jesus e diz que ele se ajoelhou. O lugar mais alto que nós podemos estar neste mundo é aos pés de Jesus. O lugar mais altivo de um homem é quebrantado aos pés de Jesus. Porque Ele de fato é Senhor dos céus e da terra. E nesse minuto, se Ele chamar alguém aqui pelo nome, pode ter saúde de um touro que morre. E ninguém pode resistir ao seu chamado. Também, se tiver alguém morto aqui, nesta noite, e ele soprar, ele levanta. Não há natureza alguma que é capaz de resistir ao chamado de Deus. A ordem dele, ele governa, ele é Senhor. A atitude dele foi de reconhecer Jesus ajoelhando-se, mas reconhecendo Jesus como um mestre. Ele não reconheceu Jesus como Senhor. Ele se quebrantou, se humilhou diante dos pés de Jesus, mas vendo Jesus como um mestre, bom mestre, alguém que tem bons ensinamentos. 10º detalhe, diante de tudo isso, sua vida era muito preciosa para Jesus. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele continua amando. Aquele amor que Deus amou, revela quem Ele é. Mas se não crer nele, morre em pecado, mesmo sendo amado por Ele. A soberania de Deus não exclui a nossa responsabilidade de responder com fé. No mesmo texto diz que Deus amou
também diz que para aquele que nele crê, tem que crer. Crer ali não é dizer eu creio, é depositar a sua vida inteira nas mãos dele, é se render a ele. Diz Marcos 10, 21, e Jesus fitando, ou seja, olhando para ele, diz que Jesus o amou. Jesus não foi ríspido, não foi duro, foi amoroso com ele. Jesus queria dar a resposta correta para a sede da sua alma, como ele quer fazer nesta noite. Ele quer ter resposta, ele tem resposta. O Deus de ternura expressou profundo amor por aquele jovem, viu o conflito do seu coração e diagnosticou o seu completo vazio, o seu desespero existencial. O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Não tem propósito. Muita gente tem vivido sem propósito. Eu sempre conto essa história, mas me faz lembrar de princípios. Um rei inglês que no final da vida diz que a vida dele era como uma cebola, só casca. Não tinha sentido nenhum. Para que existiu? Não sabe para onde vai. Fundamento algum. O nosso Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que nos sonda, que nos conhece, que se importa e que nos ama. A vida daquele jovem era preciosa para Jesus. Mas o que afastou esse jovem da salvação? Esse jovem que a Bíblia vai mostrar que foi um quase salvo, porém totalmente perdido. Quase salvo, quase lá, quase campeão. Quase campeão. Caminhou bem. A questão humana ia bem. O problema é que não entendeu a graça divina. Não respondeu ao chamado de Deus. O que afastou esse jovem? Primeiro, crer que Jesus era apenas mestre e não o salvador de sua vida. Um profeta, um sábio. Que a Bíblia tem conteúdo de sabedoria, mas não fazer dela a sua regra de fé e de prática. Crer que Jesus foi o melhor cara que existiu e não se render a Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Você pode saber tudo, amado, mas se você não render-se a Cristo, você vai para o inferno. Os seus diplomas, tudo que você tem, tudo que você ganhou, todos os bens, nada disso compra a salvação. Salvação é graça de Deus. Tanto no verso 17 quanto no verso 18, ele está vendo aqui um mestre. Versículo 20 também, chamando Jesus de mestre. Para ser salvo não basta ter um profundo conhecimento da salvação, precisa se render àquele que salva, precisa reconhecer quem é Cristo, quem é Jesus. Para ser salvo não basta apenas seguir os ensinos de um mestre, precisa se curvar diante de um Deus vivo e verdadeiro. É preciso saber quem é Jesus e que só Ele pode salvar. Em Atos 4,12 diz as Escrituras: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É o que diz as Escrituras. Sendo ela a palavra de Deus, é a verdade absoluta. Não há salvação fora de Jesus. Ele não é mestre, Ele é o dono, Ele é Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai. Ele é Deus, é o Deus vivo e verdadeiro.
Ainda em Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que afastou esse jovem da salvação? Ver Jesus apenas como mestre, não como o Senhor e Salvador de suas vidas. Tem que entregar tudo diante dele. Diante do Senhor Jesus não pode haver reservas, não pode haver restrições. Diante de Jesus nós vamos nos render, nos quedar aos seus pés e entregar tudo. Jesus não nos salva pela metade. Ele não quer uma parte do nosso coração. Na verdade, a Bíblia diz que Jesus não quer nem o nosso coração, não presta. A Bíblia diz que Ele quer nos dar um novo coração. Por isso o predicado algum tem valor diante do Senhor Jesus. O bandido na cruz teve mais honra do que esse jovem rico. E Lázaro, que vivia cheio de chagas, foi salvo, e o rico soberbo foi para o inferno. Porque a graça de Deus alcançou aquele leproso, mas não alcançou o rico. O que afastou esse jovem da salvação? Achar que a salvação é um mérito humano e não fruto da graça de Deus. Achar que ele tinha condição de fazer algo para ser salvo. O que eu posso fazer para ser salvo? Nada! Nada! Não tem ninguém aqui nesta noite que foi salvo pelos seus próprios méritos e não podem fazer nada. Nunca puderam. Mortos nos delitos e pecados. Maria só foi salva porque Jesus a amou e a escolheu antes da fundação do mundo. Do contrário, José, o seu pai terreno, os apóstolos, Abraão, que a Bíblia diz que ele creu, e isso foi imputado para a justiça, ele creu que ele não valia nada e que Deus valia tudo. Pela fé em Deus, Deus mudou sua história. Jacó, o trapaceiro, Deus mudou seu nome, é Israel. Deus operou um milagre, salvando. Nada podemos fazer para ser salvo. A salvação só pode ser realizada primeiramente fora de nós. Na verdade, nem existíamos, não éramos nem pensamento, nem poeirinha cósmica. Mas a Bíblia diz, em Efésios 1:3, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Deus fez um projeto e disse assim: você vai existir para povoar o céu, não o inferno. Ele tinha um propósito para nós, antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, não para todos. Ele morreu pelos seus escolhidos. Efésios 2, 8 e 9 diz que porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que alguém saísse aí contando vantagem. Olha, eu me salvei. As obras é a consequência de um salvo. Alguém que diz que foi salvo e não pratica boas obras, ele nunca foi salvo, porque ele não conhece o amor de Deus, ele não reverbera esse amor de Deus em outras vidas. Mas ninguém é salvo pelas obras, mas uma vez salvo, este crente convicto de sua salvação, a Bíblia diz que Deus preparou as obras para nós, para andarmos nelas. Nós somos envergonhados muitas vezes quando nós vemos os pagãos fazendo as obras e não nós.
porque elas foram preparadas para nós. Da sede, da água ao sedento, cuidar do órfão, da viúva, visitar o encarcerado, cuidar dos drogados. É nosso papel, é nosso privilégio no reino, de servir ao Senhor Jesus com isso. Não é dos demais, é para o eleito, é para o salvo em Cristo Jesus. E sabemos por que fazemos. Gratidão completa pelo que Cristo fez por nós na cruz. Gratidão completa. Bom, o desejo de ter a vida eterna era sincero no jovem, mas ele estava enganado quanto ao modo. Queria obter a salvação através da obediência externa de mandamentos. Um checklist, cumpriu, está salvo. Isto são as falsas religiões que ensinam, faça isso, aquilo outro, que você vai ser expurgado, vai ser liberto, vai ser salvo. Mas o cristianismo não ensina isso. Jesus é que faz por nós. Somos salvos por uma única obra, a de Cristo. E é a única que tem valor diante de Deus. É o único nome que entra no céu. E é o único homem que está lá já. Está lá, sentado no trono. O único homem, Jesus. E só conseguimos entrar por Ele. Ele é a porta do céu. Nenhum homem pode pagar ou comprar aquilo que já foi pago pelo sangue de Jesus, porque nenhum recurso do mundo inteiro é capaz de pagar o que Jesus pagou por nós. Somos finitos, mas foi um Deus infinito que se entregou por nós. O que afastou esse homem da salvação? Não se arrepender dos seus pecados. Ele era muito cheio de si. Verso 19 e 20 diz assim, olha, sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, fichinha para mim. E desde a minha infância eu tenho observado isso aí. Tipo assim, prova feita, o que eu faço agora para ser salvo? Só está faltando uma coisa para você. E o que está faltando você não tem. Tirar 10 em moralidade não significa nada diante de Deus. Não é mérito algum. Isso deve ser um padrão normal, de boa convivência. Os mandamentos nunca foram para a salvação, mas foi para fazer de nós homens balizados, juizados, moralmente corretos, para termos boas relações. Sempre a salvação foi pela graça. Sempre. No Antigo e no Novo Testamento. Nunca foi por obras. Na verdade, os mandamentos, a lei de Deus, na verdade, condenou o homem, mostrando que ele era incapaz, mesmo de cumprir os mandamentos, ainda mais de ser salvo. Esse homem era convencido de si mesmo, fazia os mandamentos, dos mandamentos checklist da salvação, dizendo, estou em dia. Mas o Jesus que tudo vê irá pedir o mais importante, antes da lei, vem o Senhor da lei. E esse ele não tinha. Esse ele não tinha. Quase salvo. Por fim, o que faltou a esse homem para ser salvo? Manter os seus valores invertidos. Valores invertidos. Verso 21 e 22 diz assim, e Jesus, fitando o amor, disse, só uma coisa te falta, uma coisa, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades.
Os dois grandes mandamentos estavam confrontando os seus valores. Os grandes mandamentos do Senhor estavam na contramão da vida daquele jovem, como anda na contramão de muita gente. O primeiro grande mandamento, ele não cumpriu. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Como nós precisamos orar todos os dias para Deus nos ensinar a amá-lo sobre todas as coisas. Este é o grande mandamento. Ele era idólatra, o seu Deus era Mamon, era o dinheiro, ele amava mais o que ele tinha do que Deus podia fazer por ele. Amava, era escravo dos seus bens. Amava mais o dinheiro do que a vida eterna. Seu pecado não era ser rico, não era possuir dinheiro, era ser possuído por ele. Como muitos são, possuídos pelo sucesso, pela fama, pelas medalhas, pelos diplomas, como se aquilo fosse sua vida. Nenhum bem desta vida tem valor diante de Deus, se o nosso coração não for todo dele. Ele não precisa dessas coisas, Ele nos dá, para usarmos elas, para a glória dEle. Tudo que nós tomamos e começa a substituir o nosso tempo, substituir o nosso Deus é ídolo, é idolatria, é pecado. Esse jovem não amou a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, não amou ao próximo como a si mesmo. Ele vivia de maneira egoísta. Jesus disse, olha, você tem que vender tudo e dar para os pobres. Ele nunca amou a Deus sobre todas as coisas e nunca amou o próximo como a si mesmo. Ele era egoísta, amava mais as coisas do que as pessoas. Ele era míope, não enxergava, tinha um alto conceito de si mesmo, mas não era esse o conceito que Deus tinha dele. Cuidado, você achar que você é muito grande, e o Deus que tudo vê e que te conhece, diz assim, você é pequeno. No capítulo 3 do Apocalipse, nós encontramos a igreja de Laodiceia. Ela tinha uma visão sobre si mesma. Ela se achava rica, abastada, saudável, não precisava de coisa alguma. Era um povo próspero, saudável, rico, tudo eles tinham. Mas o Senhor Jesus disse assim, você é pobre, você é cega, é nu, é isso que eu estou vendo em você. Deus não nos vê como o homem vê. A Bíblia diz que Deus vê o nosso coração. Nosso coração. Tinha um alto conceito de si mesmo, mas não era esse o conceito que Deus tinha dele. Era respeitável por não fazer coisas erradas. Mas ele não estava fazendo o que era certo. Ele queria vida eterna, mas amava mais seu dinheiro. Triste coisa é preferir ir para o inferno do que abrir mão do seu dinheiro, das coisas que o prendem. Ele era insensato, não poderá levar um centavo para o inferno, e nem para o céu, tudo fica aqui. E eu ainda não conheci nenhum caixão com gaveta, nada. Ao rejeitar, entregar tudo o que ele tinha, ele perdeu tudo o que ele podia ganhar. Jesus, tudo que ele podia receber de Jesus. Quem rejeita Jesus, o Pai o rejeita. Ninguém pode ganhar o que não pode perder, se não estiver disposto a perder o que não pode reter. Assim é a vida. O que afastou esse jovem da salvação tem afastado muitos hoje. Mas esta noite é uma noite de salvação. A fé vem pelo ouvir a palavra
de Cristo. Esta noite é uma oportunidade que Jesus nos dá. O Mestre, que é Senhor, oferece a sua graça. E o seu Santo Espírito sopra hoje onde? Que pode ser aqui. Quando? Que pode ser hoje. E como? O modo é dele, quer. Não tem coração duro para aquele que despedaça as penhas. Ele quer o todo do nosso coração. Se ouvir sua voz, não confunda com outras vozes. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eu creio que hoje há pessoas aqui que desejam ser salvas e ter a certeza de sua salvação. Eu quero fazer 2 orações nessa noite. Eu queria que você entendesse se você se encaixa numa dessas orações. A primeira oração, por pessoas que ainda não tinham confessado Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, mas que hoje você quer fazer isso. Você entendeu o chamado de Deus. Você quer render-se a Cristo nesta noite. Jesus está te chamando e você está entendendo isso. Você vai orar comigo daqui a pouco. Essa é a primeira oração. Alguém que quer entregar sua vida a Cristo, está aqui hoje e quer se render a Cristo. A segunda oração é se você que é cristão, mas ainda tem um ídolo entronizado no seu coração. O seu coração não é todo do Senhor. Você está se enganando, se enganando. Você está perdendo a sua salvação. Eu vou convidar você também para esta oração. Você que tem um ídolo. Eu convido você a baixar sua fronte. Você que tem um ídolo, você precisa orar, confessando o seu pecado, renunciando hoje. Eu não sei qual é o seu ídolo. Renunciando o seu ídolo e dedicando, colocar Jesus em primeiro lugar em sua vida. Eu não vou chamar você na frente, mas onde você está, eu vou fazer as 2 orações nessa noite. A primeira oração é para você que quer receber Jesus como Senhor da sua vida. Você vai orar comigo, vai repetir comigo onde você está. Não precisa responder, fazer em voz alta, a não ser que você queira. Mas você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você entendeu. O Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você está arrependido dos seus pecados. Você quer entregar sua vida a Cristo. Você ora comigo agora e repete aí: Senhor Jesus, eu estou arrependido dos meus pecados. Eu quero ter uma nova vida. Uma vida que só o Senhor pode me dar. Por isso, eu confesso os meus pecados. E me rendo a Ti nesta noite. Me entregando para que o Senhor seja, e este é o meu convite, o meu dono, o meu Senhor, o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém.